Olá, somos estudantes da ET Arco Verde e estamos aqui iniciando o trabalho de Ciência, Técnica e Tecnologia. Somos todos do segundo ano a Logística. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver vendo isso. Vou começar falando sobre ciência e a verdade. A palavra ciência vem do latim da palavra scientia, que significa conhecimento. Por isso é correto dizer que você tomou ciência quando tomou conhecimento de alguma coisa que aconteceu. No sentido mais específico da palavra, a ciência é aquele tipo de conhecimento que busca compreender as verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento das coisas e do universo em geral. É por isso que cientistas fazem observações, verificações, medições, análises e classificações, procurando entender os fatos e traduzi-los para uma linguagem estatística. E aí é que entra o método científico. E bom, nem os próprios cientistas acreditam mais no conhecimento científico como a verdade absoluta, como toda a verdade de tudo. Então, isso é mais um motivo para romper com as práticas do ensino de ciências centradas na memorização e na repetição mecânica e sem sentido. Olá, meu nome é Maria Giovana e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre três principais concepções de ciência. Vou começar falando sobre a racionalista, ela que se estabelece na antiguidade grega até o final do século XVII. A ciência ela é um conhecimento racional dedutivo e demonstrativo e tem a matemática como exemplo. Portanto, é científico tudo que pode ser matematizado, transformando em fórmulas dedutíveis, calculáveis, passíveis de demonstração matemática. A empirista, ela que vigora desde a da medicina grega e Aristóteles até o final do século XIX. A ciência é uma interpretação de fatos baseadas em observações e experimentos que permitem estabelecer induções e que, ao serem completadas, elas oferecem a definição do objeto, suas propriedades e suas leis de funcionamento. Já a construtivista, ela é bem aqui mais recente, pois se inicia no século XX. A ciência é uma construção de modelos explicativos para a realidade e não uma representação à própria realidade. O cientista, na concepção construtiva, ele utiliza-se do racionalismo, pois quer que o método utilizado lhe permita chegar a axiomas, postulados e definições sobre o objeto científico. Ele vê também instrumentos úteis do empirismo, ao fazer uso de experimentação que podem orientá-los a modificar postulados e definições. Meu nome é Nathan e eu vou falar sobre o que é a publicidade. Bem, a publicidade é uma estratégia de marketing que envolve a compra de espaços em veículos de mídia para promover produtos, serviços ou marcas, a fim de atingir o público-alvo da empresa e incentivar o consumidor a comprar. No entanto, esta definição restritiva de publicidade envolve muito mais do que apenas a compra de um produto. A publicidade também é um campo de conhecimento de comunicação social, estudando não apenas a tecnologia das atividades, mas também o seu papel nas relações sociais e culturais. Os anunciantes estão sempre atentos às tendências socioculturais e comportamentais para que os anúncios possam ser identificados para os consumidores, assim tornando a possível compra de um produto ou adquirido algum serviço dessa empresa. Olá, me chamo Mayara e vou falar sobre a técnica e sua história. Ao longo da história, os seres humanos eles foram adquirindo habilidades e reconhecimentos, métodos e processos para produzir uma infinidade de coisas e realizar uma grande variedade de atividades. Isso lhe possibilitou, entre outros aspectos, adaptar-se aos mais diferentes ambientes existentes no nosso planeta. Essa é uma diferença entre os animais e os seres humanos. Os primeiros a adaptarem-se a uns ambientes ou somente a um tipo, por exemplo, o urso polar, que sobrevive nas regiões frias do hemisfério norte. Nesse sentido, dizemos que os animais estão bastante condicionados aos fatores naturais, enquanto para nós, seres humanos, tais fatores não são tão determinantes em termos de sobrevivência, sobretudo no mundo atual. Para se adaptar a lugares diferentes, os seres humanos eles precisam desenvolver técnicas, ou seja, habilidades e conhecimentos para produzir os bens materiais e realizar atividades. Tudo que as pessoas produzem para satisfazer as suas necessidades é considerado um bem material.
Como vocês podem ver nesse vídeo, ele mostra roupas, casa, até mesmo pote de margarina e outros exemplos também como livro, computador, móveis e entre outras coisas. Esses são alguns dos exemplos de bens materiais. Então, para o ser humano ter a sobrevivência e se adaptar para existir até hoje, foi necessário a técnica. Meu nome é Leandson e eu vou falar um pouco sobre a tecnologia. Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia, que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas, e visam a resolução de problemas. É uma aplicação de prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. O simples aproveitamento dos recursos da natureza e a transformação do ambiente ao seu favor, por exemplo, é capaz de ser considerado um movimento tecnológico. E as novas tecnologias são fruto do desenvolvimento tecnológico alcançado pelo ser humano e têm um papel fundamental no âmbito da inovação. E bom, a Revolução Industrial é marcada por vários fatores. Um deles é a transformação da técnica para a tecnologia. Podemos citar vários exemplos de técnicas, da mais arcaica até a mais atual, como as técnicas de plantio, de caça utilizando arco e flecha, entre outras. Técnica é criar um manejo, um conhecimento que possa gerar inventos com o intuito de facilitar um determinado trabalho. Com as relações sociais de experiências, ocorre a evolução das técnicas, que seriam um acúmulo de conhecimento acerca das formas de trabalho. E os computadores, o transporte aéreo, a fibra óptica, o conjunto de conhecimentos de pesquisa e todo o arsenal de tecnologia da sociedade é resultado da transformação da técnica para a tecnologia. Tecnologia é a técnica evoluída, que é o fruto de ideias oriundas do passado, que ao longo dos anos foram sendo modificadas e aprimoradas, principalmente após 1970, que foi o início da terceira revolução industrial, quando o conhecimento científico e a pesquisa deram um salto gigantesco. Os avanços tecnológicos têm como objetivo apresentar novidades às indústrias, além de contribuir para o mercado especulativo. Na medicina, revolucionou tratamentos, criou vacina, descobriu a cura de várias doenças e com tudo isso melhorou a qualidade de vida da população, elevando também a sua expectativa de vida. No entanto, é preciso atentar-se, pois essas evoluções não ocorrem no mundo de forma homogênea, em razão das disparidades tecnológicas decorrentes do grau de desenvolvimento dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos.